Então, dando continuidade à aula de Fundamentos 1, a segunda aula, nós vamos falar sobre as medidas de precaução e a lavagem das mãos. Iniciando pela lavagem das mãos. Por que a lavagem das mãos é tão importante, né? Agora, com essa coisa de coronavírus, de Covid-19, a gente tem ouvido muito falar da lavagem das mãos. Porque a mão suja, as nossas mãos, são as principais vias de transmissão, de infecção, né? As nossas mãos, elas transportam os micro-organismos de um lado para o outro. Bactéria não tem perna, bactéria não voa, ela é transportada através das nossas mãos. Então, dentro do ambiente hospitalar, isso é extremamente perigoso, isso é extremamente crucial em relação à transmissão cruzada de infecção hospitalar. Então, é de extrema importância que se lave a mão e se lave corretamente. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer antes de pensar em lavar as mãos, entrou dentro do hospital, a gente tira os adornos. Ou melhor, até antes de entrar no hospital, é ideal a gente tirar os adornos. Mas ok, você pode estar na hora de trocar de roupa, tudo você tira os adornos. O que são adornos? Relógios, anéis, pulseiras, aliança, o brinquinho pequenininhozinho que tá ali na orelha também tem que tirar, porque se você tiver uma coceirinha na orelha, você vai lá, coça ali o brinquinho, aí depois você chega em outro lugar, você coça o brinquinho de novo e você vai ver aquele brinquinho. Foi um meio de acondicionar micro-organismos. Então, o objetivo das lavagens das mãos, o grande objetivo da lavagem das mãos é eliminar grande parte dos micro-organismos das mãos, removendo sujidade e prevenir infecções. Então, álcool 70. Hoje todo mundo está desesperado. Álcool 70, álcool 70, álcool 70. Ok, álcool 70 é ótimo. Álcool 70 vai eliminar micro-organismos das mãos, mas não adianta passar álcool 70 se a mão estiver suja. Se a mão estiver suja de pó de talco de luva, se a mão estiver suja de secreção, não adianta passar álcool 70. Tem que lavar a mão para tirar a sujidade. Materiais necessários para a lavagem das mãos: água, sabão e papel toalha. E, obviamente, uma pia. Mas água, sabão e papel toalha. Nada além de água, sabão e papel toalha. Ok? Então, a lavagem das mãos. Quando a gente faz? Ao iniciar e terminar o turno de trabalho. Então, antes de você assumir o seu plantão, você vai lavar as mãos. Acabou o seu plantão, lava as mãos. Após qualquer trabalho de limpeza. Antes e após usar o banheiro. Ah, mas antes de usar o banheiro, claro. A sua mão pode estar suja e você teve que abrir a maçaneta do banheiro. Você teve que manipular a porta, as coisas dentro do próprio banheiro e depois você vai fazer a sua higiene. Então, a gente tem que lavar as mãos antes de usar o banheiro. Após assoar o nariz, antes e imediatamente após o contato com o paciente. Saiu do paciente, você não vai fazer nada antes, você não vai guardar o material, você não vai falar com o colega, não. Você saiu do paciente, você vai lavar as mãos. Antes de preparar a medicação, após a retirada da luva, entre procedimentos, na presença de sujidade e antes e após se alimentar. Então tá aqui, ó, 5 pontos também nessa imagem. Então, antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo, após a exposição de fluidos corporais, após tocar no paciente e uma coisa importantíssima, após tocar superfícies próximas ao paciente. Superfícies próximas ao paciente são relacionadas ao paciente. É como se fosse uma extensão do paciente. A mesinha de alimentação, o armarinho, a cama, o lençol, a porta do quarto, se for um apartamento, um quarto privativo, tudo aquilo está relacionado àquele paciente. Então, a mesma coisa de você tocar a mesinha de alimentação do paciente é como se você estivesse tocando nele, ok? Então, esse aqui é um folderzinho da Anvisa que fala sobre a lavagem das mãos. Eu vou estar fazendo um vídeo para vocês também mostrando sobre o procedimento, para vocês visualizarem melhor. E assim que as aulas presenciais se retornarem, vocês também vão estar fazendo a lavagem das mãos dentro de sala de aula, como
aula prática, porque é realmente muito importante lavar as mãos e lavar as mãos corretamente. Então, aqui, primeiro ponto, abrir a torneira, enxaguar, molhar as mãos, colocar o sabão. A gente espalha o sabão nas mãos, no dorso das mãos, na região digital, no dorso dos dedos, o polegar das duas mãos, a parte das unhas, o pulso, o enxágue das mãos e, por fim, a secagem das mãos. Mas eu vou estar mostrando isso para vocês em um outro vídeo. Medidas de precaução. O que são medidas de precaução? Então, dentro das unidades de saúde, existem medidas de proteção estabelecidas para proteger o profissional que presta assistência e para evitar a proliferação de micro-organismos. Então, as medidas de precaução vão proteger a gente, né, através de equipamentos de proteção individual, e vão evitar que a gente esteja proliferando os micro-organismos de um paciente para o outro. Então, a gente tem 4 tipos de precaução: a precaução padrão ou universal, precaução aéreo ou de aerossóis, a precaução de contato, e aqui o 4 escrevi padrão, mas me perdoem, mas não é padrão, é gotículas, tá? Eu vou fazer a correção ainda. Então, medidas de precaução padrão ou universal. É a medida recomendada para todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência aos pacientes atendidos, independente da doença inicial e da presença ou não de sintomas. Então, significa para qualquer paciente. Então, aqui no desenho que a gente tem da Anvisa: lavagem das mãos, utilização de luvas e capotes, máscara cirúrgica e óculos, e a caixa de descarte de pérfuro cortantes. A lavagem das mãos é sempre. As luvas, sempre que a gente for fazer contato com qualquer tipo de secreção ou exposição do paciente. Se a gente for fazer transporte de paciente, por exemplo, paciente por um raio-x, por uma tomografia, para o paciente de precaução padrão a gente não precisa utilizar, ok? O avental a gente também não utiliza em todas as situações. Paciente de precaução padrão, a gente só utiliza o avental quando a gente vai lidar com secreção, um grande volume de fluido corporal. O mesmo é com a máscara e com a luva. E o descarpar, que é para descarte de pérfuro cortante apenas, tá? Por que a gente não usa a máscara, a touca, o capote, a luva, toda hora, todo momento? Primeiro, porque é desnecessário. Segundo, se você chegar assim, um paciente ele tá com uma dor de cabeça, você chegar totalmente paramentado na frente dele, ele vai achar que ele vai morrer. Então, além da gente causar pânico, a gente acaba gastando desnecessariamente recurso, né, financeiro da instituição que a gente está trabalhando sem necessidade. Então, observações: jamais lavar ou reutilizar luvas, jamais tocar objetos com luvas e desenvolver o hábito de somente calçar as luvas imediatamente antes de realizar um procedimento. Então, a gente não calça a luva e sai desfilando no corredor. A gente não calça a luva e vai falar com a coleguinha. A gente calça a luva na hora que a gente vai fazer o procedimento. E acabou o procedimento, a gente tira a luva e lava a mão. Ponto, tá? Entre esses pontos que eu falei para vocês, não há nada entre eles. Então, antes do procedimento, imediatamente antes, calço a luva. Imediatamente após tirar as luvas, eu lavo as mãos. Ok? Medidas de precaução de contato. Quando é que a gente usa? No cuidado de pacientes com suspeita ou confirmação de doenças que não sejam transmitidas pelas mãos, pele e secreções. Observação: quarto individualizado ou coorte e equipamentos individualizados. O que isso significa? Então, o paciente ele tem alguma doença que é transmitida pelo contato. Então, não é por via aérea, não, é por contato. Dermatite, lesões de pele, infecções, bactérias multiresistentes que são transmitidas pelo contato. Lavagem das mãos, avental sempre, luva sempre e quarto privativo. O que é o corte? O corte é quando a gente utiliza uma enfermaria. Se a gente não tiver um quarto privado, a gente utiliza uma enfermaria, mas que todos os pacientes que estejam internados dentro dessa enfermaria também são precaução de contato. Mas
os equipamentos são individualizados. Então, eu vou ter um estetoscópio para cada paciente, eu vou ter um termômetro para cada paciente, eu vou ter um esfigmomanômetro para cada paciente. Se eu não tiver condições de ter esse equipamento para cada paciente, imediatamente após o uso, eu tenho que fazer a desinfecção, tá? Rigorosa e criteriosamente. E medidas de precaução aérea ou por aerossóis. São as partículas mais pequenininhas, porque elas ficam suspensas no ar, elas são transmitidas pelo ar por uma longa distância. Por quê? Porque elas, numa poeirinha, elas são muito, 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 muito fininhas. Então, a gente tem que usar a máscara N95, a PFF2. O paciente pode utilizar a máscara cirúrgica, lavagem das mãos sempre, e quarto privativo, tá? O coorte ele só pode ser utilizado se os pacientes tiverem exatamente a mesma doença e estiverem na mesma fase da doença. Caso contrário, cada um no seu quarto. A porta deve sempre ficar fechada e o paciente deve utilizar máscara para fazer o transporte. Gotículas. Gotícula a gente pensa assim na gota, ela é maior, então ela é transmitida por uma curta distância, através de espirro, tosse ou até mesmo pela fala, através de conversa, né? Então, a gente utiliza máscara cirúrgica, paciente, máscara cirúrgica. Lavagem das mãos, quarto privativo, porta fechada da mesma maneira. Então, aqui, ó, partículas são mais leves e são levadas pelo ar. E as gotículas são pesadas, portanto, são produzidas por tosse, espirro e apenas a curta distância, cerca de 1,5 metro. Então, o nosso Covid-19, o nosso coronavírus, ele é transmitido por gotículas, tá? Por isso que se pede para manter distanciamento. Mas, em casos de hospitalização, pode ocorrer de fazer aerossol. É completamente contraindicado, tá? A gente faz aerossol como nebulização, ventilação não invasiva. A gente não deve fazer porque faz aerossol, e aerossol se dissipa fácil pelo ar, então a gente aumenta o risco de transmissão quando a gente fala de aerossol. Por isso, quando a gente fala de aerossol, a gente já fala de máscara N95, né? Essa segunda máscara aqui. E quando a gente fala de gotícula, a gente já pode falar de máscara cirúrgica comum, ok?